quais são as tendências e as mudanças do mercado imobiliário? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Em nosso podcast hoje, teremos a participação especial do Dalton Toledo, CEO do Grupo SP Imóvel. Dalton, seja bem-vindo. Obrigado, Fabi, pelo convite. E o nosso convidado de hoje está no mercado imobiliário desde 2009. Começou no ramo com a Remax. De lá para cá, são mais de 10 anos atuando na área, com corretores, imobiliárias e construtoras. Podemos dizer que ele foi pioneiro na questão podcast com café imobiliário. Guilherme Carnicelli, seja bem-vindo em nosso podcast. Muito obrigado, Fabiana, pelo convite. Obrigado, Dalton, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando informação. Espero poder trazer alguns insights de mercado, algumas ideias aí que possam contribuir com as pessoas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Quando eu fiquei sabendo que o Guilherme viria para cá, eu falei, eu quero assistir esse show ao vivo, né? Porque nem sempre eu participo de todos. Então, Guilherme Carnicelli, um estrategista, um analista de alta performance do mercado imobiliário. Obrigado. É um prazer ter você aqui nessa mesa. Obrigado por aceitar nosso convite. E te acompanho, como ela disse, no Café Imobiliário com o Zanotto. Café, lá atrás. Te acompanho já há um tempo. Gosto da sua linha de raciocínio. Me identifico bastante e foi um dos grandes motivos que a gente fez esse convite. Legal, muito obrigado. Foi um dos primeiros, né? O Café Imobiliário acho que foi assim, foi uma ideia embrionária ali de podcast, né? Nem chamava de podcast na época. Mas foi uma ideia embrionária que, enfim, deu certo, funcionou. E foi um projeto que, enquanto existiu, trouxe muito conteúdo, trouxe muita informação para o mercado. Sim. E compartilhou muitas conexões, muita gente que eu conheci no Brasil, tive a oportunidade de viajar. Então, assim, acho que eu sou muito grato pelo projeto e o que ele proporcionou. E estamos aí hoje tratando de outros assuntos e outros caminhos, mas, enfim, criamos ali uma história, uma referência para muitos dos projetos que depois surgiram, né? Mas ele vai voltar ou por enquanto vocês estão pensando novos? Não, o café ele deixou de existir, não existe mais, né? A gente teve aí uma dissolução e, enfim, cada um segue um caminho, segue as suas ideias, segue com os seus objetivos. Eu hoje estou muito focado nos projetos junto com a Imóvel, que é uma startup de Big Data, e também nos meus projetos de consultoria, que eu faço já há um bom tempo aí, construo projetos de consultoria de performance com construtoras imobiliárias. E, enfim, estava falando com o Dalton em off aqui, o pula-pula que é de lá para cá, em tudo quanto é lugar do Brasil. E isso é muito bacana porque também acaba me trazendo um repertório muito grande de problemas e soluções que eu acabo encontrando, e ao encontrar problemas e soluções similares, você também acaba trazendo novas visões e às vezes vira um hub de informação para poder ajudar empresas, empresários, às vezes corretores, que em alguns casos eu também faço mentoria com corretor. E como você roda o Brasil, às vezes vem uma ideia do Nordeste que pode ser aplicada em São Paulo, sim, Mercado do Sul, Floripa, Camboriú, né? Então também é um mercado muito forte. Você sabe que uma das coisas que foi muito interessante, assim, e que eu acho que é uma coisa que o Café Imobiliário trouxe para mim, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de viajar muito o Brasil. E fui para lugares que eu jamais iria se não fosse a trabalho. Você, né, viaja, trabalha e tudo mais. E aí, com todas essas conexões que você vai fazendo e vai construindo e vai entendendo, você vai percebendo as dinâmicas de mercado, como é que elas funcionam, você vai entendendo que existem dores similares em mercados com tamanhos totalmente distintos, né? As dores são as mesmas. Às vezes eu comento com alguns clientes meus, essa dor que você está sentindo, eu já vi ela nos Estados Unidos, em Miami, eu já vi essa dor em Portugal, eu já vi essa dor em Caruaru, entendeu? Então, o mercado imobiliário, ele é um negócio que tem como principal ativo as pessoas, e as pessoas não são muito diferentes, né? Ainda mais num mundo cada vez mais globalizado de informação, de conteúdo. As aspirações hoje de um adolescente no Brasil são as aspirações de um adolescente
fora do Brasil, né? Na Ásia, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser TikToker, né? Todo mundo quer viver de internet, todo mundo. Então você vê que essa quantidade de informação que existe hoje e acesso à informação, o compartilhamento, mostra cada vez mais que as pessoas são muito parecidas. E o mercado imobiliário tem como ativo pessoas, e pelo fato de ter como ativo pessoas, as dores são muito iguais, né? Não importa se você está no mercado de altíssima performance com produtos de luxo, ou se você está num mercado mais humilde, com produtos mais econômicos, as dores, em devidas proporções, passam ali por alguns elementos comuns. E aí o meu trabalho de consultoria acabo criando um repertório, né? Aprendendo com a dor dos outros, para fazer com que outros não sofram tanto. Eu acho que é meio que isso, né? Eu aprendo com a sua dor, e aí eu vou levar lá a solução para a Fabiane, e para ela eu já levo uma solução tipo, ó, você não precisa sentir essa dor, porque ele já sentiu, eu já vi como ele usou para resolver, e agora eu posso prever que você vai sentir essa dor e te ajudar a não passar por isso. Então, eu acho que esse é o trabalho básico de um consultor, de um bom profissional. Muito bom, muito bom. E, Guilherme, me conta uma coisa. O que se deu a escolha pelo mercado imobiliário? Eu sei que você se encantou aí pelas oportunidades, pelo tamanho que o mercado imobiliário né, e proporciona. Sim, o mercado imobiliário é uma cachaça, né? Eu falo isso... Eu sei muito bem o que é isso. É uma cachaça. Assim, ó, eu nunca me imaginei trabalhando com o mercado imobiliário. Nunca me imaginei trabalhando com corretores de imóveis ou tendo algum tipo de inserção nesse mercado. Foi um acidente, né, que aconteceu. Você teve um convite de alguém Recebi também? um convite. A história, assim, como dizem os americanos, vou tentar encurtar uma longa história. Mas a história é a seguinte. Na minha vida, eu tive uma virada de chave quando minha filha nasceu. Né, a Pietra nasceu. Todo mundo fala, pô, você sempre fala da Pietra. Eu falei, é o maior amor da minha vida, eu tenho que falar. Paternidade. A gente sabe. Então, assim, quando minha filha nasceu, muda uma chave na cabeça. A mulher, eu falo sempre brincando, né? Que a mulher... No primeiro dia da gravidez, ela é mãe. O homem é pai quando ele vê o filho. Que aí liga um fiozinho que está desconectado lá, esse fiozinho liga na cabeça da gente. Fala, opa, peraí, tem um ser agora que depende de mim e tal. A Pietra tinha nascido, estou falando isso em 2008, e eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava em Alphaville, trabalhava em São Bernardo do Campo e morava em Alphaville. Eu levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Trabalhava na indústria. Trabalhava na indústria. Uma empresa chamada Spray Systems Company, gigante do setor de automação industrial, pulverização, super empresa. Aprendi muitas coisas lá, coisas boas e coisas ruins. Na vida a gente sempre aprende coisas boas e coisas ruins em todos os lugares que a gente passa. E aí ficava nesse vai e vem, e conversando uma vez com o Paulo Toledo da CIA. Eu tinha o hábito de pedalar, naquela época não parece, mas eu fazia triatlon, tinha uma outra vida bem diferente, a gente pedalando, e o Paulinho falou, Guilherme, eu estou trazendo um negócio para o Brasil e tal, acho que você ia se dar bem trabalhando com a gente, você já está acostumado a trabalhar com os gringos, e, vem trabalhar com a gente, eu vou colocar você para conversar com o meu sócio e tal. Eu falei, o que é que você está trazendo? Franquia imobiliária. Nunca tinha ouvido falar de franquia imobiliária na minha vida, nunca. Quantos anos atrás, isso aí mais ou menos? 2009, né? 2009. Comecinho de 2009. E aí eu falei, pô, bacana. O escritório em Alphaville, morando em Alphaville, qualidade de vida. Boa. Minha filha tá aí, quero ficar mais perto da minha filha. Pô, excelente contexto. E fui trabalhar na Remax. Então, meu primeiro contato com o mercado imobiliário não foi um contato assim muito ortodoxo, né? Eu já acabei tendo um contato com uma visão de mercado que era de fora, entendendo o modelo de fora, entendendo como é que as coisas aconteciam. E trabalhei nos 2 primeiros anos da Remax aqui, quando ainda nem sequer existiam franquias, trabalhando na regional de São Paulo, iniciando as primeiras vendas de franquia em São Paulo, mas muito ligado à Remax Brasil, enfim, todo aquele processo. Quando saí de lá, fui para uma operação Brasil Brokers, né, para ajudar o processo de expansão no interior de São Paulo. E aí eu tive contato com o chão de fábrica ali, o mundo real, e eu percebi que o degrau entre o que a Remax fazia e o chão de fábrica que existia no Brasil em 2010, 11, eu já estou falando de 2011, né? 11 para... Era um degrau de arquibancada, né? Não era aquele degrau padrão, um degrau gigante, assim. Era muita diferença. Sim. Tanto é que a Remax patinou muito ainda para conseguir hoje... Hoje ela está consolidada, tem um número grande de franquias
no Brasil inteiro, o braço de exclusividade muito forte, ela trabalha com esse conceito de uma maneira muito real, de real prestação de serviço, de real valor agregado ao corretor de imóveis como a figura central do mercado imobiliário. Eu acho que a Remax traz valores muito importantes para o mercado, assim, do ponto de vista de ajuste mesmo, de profissionalismo, e foi assim na Europa também, quando a Remax chegou por lá, também melhora o mercado, sabe? No começo eu percebi que as pessoas tinham muito preconceito com o negócio, mas se você fizer uma retrospectiva de tudo que aconteceu desde a chegada da Remax para o mercado, do ponto de vista de qualidade de informação, metodologia de trabalho e tal, a Remax deu um salto de qualidade no mercado imobiliário brasileiro muito grande, ajudou. E agora você tem aí operações como a Keller Williams chegando, você tem outras operações que vão olhar para o mercado brasileiro sempre com bons olhos, porque tem um potencial gigante ainda, o percentual. Eu ontem conversava com um irmãozaço meu, que é o Acre, a gente estava junto aqui em São Paulo, é muito louco, eu não estou morando aqui, ele também, mas ontem deu certo, a gente se encontrou e conseguiu sair para tomar um whisky e ouvir um blues. Boa. E aí a gente sentado, trocando uma ideia, e a gente estava falando exatamente sobre isso, como o percentual hoje de participação das franquias dentro do mercado imobiliário é irrisório. É irrisório. Então existe um campo gigantesco para crescer, e de uma forma geral as franquias, quando crescem com o conceito de rede, compartilhamento, com prestação de serviço, fidelização de marca, metodologia de trabalho, acho que tudo isso melhora muito o mercado. Né? O mercado ele é muito solto, é muito... sem regras, sem leis. Sem regras. Sem metodologias, sem técnica. E assim, quando o mercado é assim, o que eu vou falar vai até ser forte, assim, mas quando o mercado é muito dessa forma, o picareta consegue se movimentar. Num mercado mais regrado, que trabalha em rede, né, que trabalha com cooperação e não competição, né, quando você tem um mercado acostumado com a metodologia da parceria e tudo mais, o picareta só consegue dar golpe uma vez, né? Porque na segunda ele já não consegue. Porque o cara já avisa, não faça negócio com esse cara, porque comigo ele já não fez o negócio. Parceria no Brasil é tão fraca devido a esses picaretas que existem, eu acho que isso vai mudar, sabe? Vem mudando. Você tem alguns aplicativos como o Homer também, que é um aplicativo que fomenta o processo de parceria. Você tinha no Rio Grande do Sul um outro, que agora não me lembro o nome, me deu um branco, que também fomentava a parceria, que existia, não existe mais. Nosso portal lançou também um canal de parceria, vem funcionando legal. Funciona bastante. É isso. Né? Eu acho que a cooperação ela traz mais poder que a competição. O ganha-ganha. Então, e melhora o mercado como um todo. Então, eu acho que é isso. Então, a minha relação com o mercado imobiliário começou com o Remax, pra gente voltar lá, senão daqui a pouco a minha cabeça é assim, viu? A gente vai embora, eu começo quando eu vejo, onde é que eu tava mesmo? Então, assim, minha relação com o mercado imobiliário começou aí. E o que eu senti muito quando eu trabalhei logo no começo do mercado imobiliário é assim, eu vinha da indústria, e a indústria é muito focada em metodologia, processo, em estratégia, etc e tal. Caí num mercado com um volume de dinheiro absurdo, né? Eu lembro que eu fazia uma correlação na época de mercado primário brasileiro em 2010, mercado primário foi de 42 bilhões de dólares. A Coca-Cola no mundo vendeu 42 bilhões de dólares em 2010. Então você tinha um mercado tamanho da Coca-Cola, do refrigerante mais famoso do mundo. Era um mercado desse tamanho com nenhum profissionalismo, né? Então assim, você imagina o tamanho do processo de metodologia e de profissionalismo que a Coca-Cola precisa para vender em logística, em tudo, para poder vender 42 bilhões naquela época de dólares. Agora já é mais, agora se eu não me engano já são 60 ou 70. Mas vender 42 bilhões de dólares em refrigerante de Coca-Cola. E a gente no mercado imobiliário, no mercado primário, tinha esse mesmo volume com zero de profissionalismo. Eu que sou um cara que venho da área de processo, de estratégia e tal, eu falei, meu amigo, eu não vou sair daqui não. Isso aqui é um oceano azul para mim. Vou me dar muito bem aqui, vou trabalhar muito bem. E graças a Deus foi o que aconteceu, né? Vamos organizar essa bagunça. Tô tentando até hoje. Né? A gente vai junto, caminha junto. Mas tem muita gente querendo fazer isso. E tem mesmo. Tem muita gente interessada em mudando bastante. Então assim, acabei ficando nesse mercado, me apaixonei pelo mercado e pelo fato dele ser correlato com muitas indústrias. Então o mercado imobiliário ele está junto com as indústrias de tecnologia, ele está junto com o setor de serviço, com varejo, todo mundo precisa de mercado imobiliário. Né? A gente está aqui conversando, isso vai estar dentro de um canal do YouTube que está na nuvem, mas
o servidor da nuvem está instalado em algum lugar que é um prédio físico. Então, existe um imóvel por trás de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Então, isso foi me apaixonando muito. E entendendo as pessoas, entendendo as diferenças e entendendo como esse Brasil é maluco. E aí tô nesse mercado, já vão aí 10, 12 anos, quase 13, 14. Não me assusta, Fabiane. Passa muito rápido o tempo, né? O mercado imobiliário ele é transformador. Você acha que as pessoas têm isso claro na mente? Eu acho o seguinte, o mercado imobiliário para o corretor de imóveis tem duas maneiras dele enxergar o mercado imobiliário, né? Isso dá até um corte aqui excelente que eu vou falar. O corretor que entra no mercado imobiliário, ele pode olhar para o mercado imobiliário como um emprego ou como uma alavanca. Se o corretor olhar para aquilo como um emprego, o que vai acontecer na vida dele? Ele vai ter resultado, ele vai conseguir pagar as contas, ele vai conseguir fazer o que tem que fazer, porque milhares de corretores fazem isso no Brasil. Tem ali aquilo como emprego, sabendo, né, flutuar entre os picos e vales que a profissão traz, beleza. Mas vai ser sempre isso. Vai ficar naquilo. Então, eu conheço corretores que têm o mercado imobiliário como emprego, mas têm como emprego há 20 anos. Agora, tem os caras que entenderam o mercado imobiliário como uma alavanca socioeconômica. E aí o cara olhou e falou assim, peraí, em teoria, eu olho para a cidade de São Paulo, eu posso ser dono de 5% da cidade de São Paulo, porque em cada transação, em cada operação, eu ganho ali 5% do imóvel. É lógico que eu faço essa referência só para dar uau, que volume de dinheiro. Sim. Mas é verdade. Um corretor que vende um prédio exclusivo, se ele for o único corretor a vender aquele prédio, se o prédio tem 50 apartamentos, né, ele vendeu 5% desses 50 apartamentos é dele. Ele tem aquilo como ativo para trabalhar. Né, 5, 6, enfim. Quando o cara percebe isso dentro do mercado, quando o profissional entende isso no mercado, né, ele tem uma alavanca ali. E se ele for muito inteligente e, óbvio, tem um processo, uma jornada para passar aí, ele consegue transformar a vida dele e a vida da família dele. E eu conheço gente que fez isso. Conheço gente que em pouquíssimos anos, assim, fez uma alavanca acontecer na vida e eu acho poucos que mercados transformam a vida de alguém como imobiliário. E muitos não acreditam que isso é possível. E é possível. É possível, mas é assim. Mas O Jean que a gente estava comentando sobre o Jean aqui, o Jean uma vez falou uma frase que eu guardei, que ele falou assim, as pessoas não querem passar pelo processo para ter o sucesso. E não é fácil passar por esse processo. Porque o mercado imobiliário ele é uma corrida, ele é uma maratona, né, cara? Você não vai ter resultado amanhã. Você vai ter resultado em 5, depois que 5, 10 anos você formou uma carteira de clientes, você é um cara que se relacionou com muitas pessoas, você está conhecido como um cara que pode vender, pode comprar, pode ajudar a fazer o fit entre compradores e vendedores. Você não consegue fazer isso do dia para a noite. Muitos não têm a paciência de esperar isso. Outro dia eu li uma pesquisa. Eu tenho um grupo de empresas chamada Brokers Club, que eu faço reunião mensal, uma reunião online uma vez por mês. São empresas de todo o Brasil, de tamanhos diferentes, e que eu faço uma reunião com essa turma. Eu trago um tema para discutir, é uma espécie de um mastermind ali. E um dos temas que eu trouxe era sobre retenção de corretores e tal, que é um gargalo que muita empresa tem, muita imobiliária tem. Sim. Eu trouxe um dado dos Estados Unidos que é muito louco. Nos primeiros 5 anos, no mercado imobiliário americano, 85% dos corretores largam a profissão. Nos primeiros 5 anos. 85%. Estou falando do mercado americano, que é um dos mercados mais organizados do mundo. Isso que eu ia te falar. Nos primeiros 5 anos, isso é um dado da ANAR, nos primeiros 5 anos, 85% dos corretores largam a profissão, os que entraram. Ficam 15%. No Brasil, esse número deve ser muito próximo, mas deve ser nos 2 primeiros anos. Mais rápido. Entendeu? Eu acredito que seja nos 2 primeiros, 3 primeiros anos no máximo. O cara não larga, não consegue tracionar. Agora, aquele que espera, que tem a paciência, que se prepara para isso, né, ele passa a ser aqueles 15% da nata de profissionais que resistiu e que, obviamente, vão começar a colher resultado, entendeu? Não tem porquê. Ainda mais se ele tiver a visão do mercado como alavanca, ele vai tracionar, vai crescer, vai se desenvolver, vai criar lastro, parcerias, enfim, é isso. O mercado transforma a vida das pessoas de uma... Vocês falaram que talvez as pessoas não acreditam, né, que o mercado imobiliário pode proporcionar essa alavanca aí na profissão, na carreira. Talvez seja porque aqui no Brasil ainda tem aquele preconceito de ser corretor de imóvel. Talvez no passado tinha mais, né? Que vem mudando isso,
ou não? Ou seja, que eles se escondem, nem querem dizer que é corretor. O estigma de ser corretor, né? Aquela coisa que não põe lá, eu sou um corretor. Que corretor não é profissão. Eu acho que essa é uma discussão que a gente vê na mesa muitas vezes sendo posta, né? Tipo, o corretor, como o estigma do corretor, o profissional que não deu certo em nada vira corretor de imóveis, né? Vira o vendedor de carro usado, vira, né? Eu acho que ainda tem gente que pode pensar assim, mas essas pessoas que pensam assim, se elas começarem a olhar um pouco para os caras de boa performance, não estou nem falando dos caras de performance excelente, De boa. os caras de boa performance, acho que vai ter muito médico, muito advogado, muita gente respeitando o corretor de imóveis, porque vai ver o que a profissão traz do ponto de vista financeiro para essas pessoas. É um estigma, muito também porque a entrada na profissão ela é fácil, né? O que o Cresce e Cofesse exige do ponto de vista de conhecimento é básico, não é pouco. Olha, eu vou contar para vocês aqui. Eu fiz o TTI e fui fazer as provas, tá? Eu não estudei. Vou ter que confessar, eu não estudei para a prova do TTI, mas eu fui lá vou com o meu conhecimento de mercado, de quem já está trabalhando na época, 7 anos. 7 anos no mercado, converso com muita gente, vou lá fazer as provas. Cheguei para fazer as provas, a menina me perguntou qual prova eu iria fazer. Eu falei assim, quantas eu posso fazer? Ela falou, quantas você quiser. Eu falei, eu vou fazer todas. Ela já olhou para mim assustada, eram 8 provas, se não me engano, alguma coisa assim. 8 matérias, 8, 10, eu não me lembro de cabeça. E aí eu fui fazendo as provas, fiz português, história, matemática, conhecimentos básicos lá de direito imobiliário, né? Cara, o nível das questões e o nível do que se pede é muito ruim. Sim, em português, em língua portuguesa, eu falei, cara, é básico, uma criança na 5ª série, 6ª série consegue fazer aquilo, né? Então, eu acho que este é um problema que gera esse estigma. A barreira de entrada do mercado, ela é muito, muito baixa, e aí você tem gente na profissão que realmente não deveria ter um Cresce. Eu falo isso assim, isso pode virar polêmica e até gente não gostar, mas é real. Eu sei disso. Vai fazer a prova nos Estados Unidos para você ser um corretor de imóveis. Primeiro que você lá vai ter que provar a proficiência na língua, então não é qualquer um que faz a prova. Tem que mostrar que sabe falar inglês, primeira coisa. Segundo, eu conheço gente lá inteligente, boa, capacitada, que tá fazendo o teste pela 3ª vez. Porque é puxado, entendeu? E a cada X tempo você tem que fazer um revalida. Não é que você tirou a credencial lá e nunca mais na sua vida. De X em X tempos, se eu não me engano, a cada 2 anos, você tem que fazer um revalida de conhecimento e mostrar que você está ainda... Então, assim, o nível do profissional, a barreira de entrada melhora a visão que a sociedade tem. Né? Respeito maior. Sim, por que todo mundo respeita o médico? Tem médico horrível também por aí, viu? Sim. Médico eu não sei porque o cara é médico. São todas as profissões, todas as áreas. Tem gente boa e gente ruim. Profissionais e profissionais. Agora, por que todo mundo olha para o médico? Porque a barreira de entrada na profissão já gera um filtro que você fala, não, tem que respeitar porque o cara passou por esta barreira. Você não acha também que às vezes rola esse desrespeito? Porque eu vejo bastante desrespeito com o profissional mesmo. Porque a jornada, muitas vezes, de um comprador, ele não escolhe o profissional diferente que você pode escolher o seu médico. Você pode escolher o seu psicólogo. Você pode escolher o profissional, que seja o pedreiro. A pessoa está atrás do imóvel. Aí ele cai, através de uma publicidade, de um portal, de onde for, de uma placa, na mão de um profissional. E aí ele é atendido por um qualquer corretor que ele não escolheu. E aí ele passa pelo um próximo, porque não achou imóvel, ele passa pelo próximo, e assim ele vai pipocando de profissional em profissional, sem ter escolhido aquele profissional, e aí ele começa a realmente perder o respeito, naturalmente. Talvez isso também seja uma das causas, né? Assim, eu não sei se eu concordo que você não escolhe o profissional. Eu acho que é uma grande roleta, né? É meio que um cassino ali. Tipo, gostei do imóvel... Quem tá ligado a ele. Tal. Se eu gostei do imóvel, mas não gostei do corretor, provavelmente eu vou comprar aquele imóvel com outro corretor. Provavelmente o cara vai fazer isso.
porque ele vai defender o dinheiro dele e o interesse dele. Ou às vezes ele até vai esse cara ruim mesmo, mas tudo bem. O que me interessa é o imóvel. Mas eu não sei se está aí também o estigma da profissão. Eu acho que tem muitos outros aspectos. Um desses aspectos, por exemplo, que eu acho que faz com que a profissão não receba um reconhecimento legal, é o fato de você ter um intermediador entre duas partes. Um único intermediador. Então, vamos supor, a Fabiane quer vender o imóvel dela, você quer comprar e eu estou intermediando, o interesse de quem eu estou defendendo? De quem está vendendo ou de quem está comprando? Né? É impossível você ser advogado das duas partes. E isso, para quem está do outro lado, vai gerar uma sensação do tipo, cara, mas será que o que ele está me falando sobre o imóvel que eu estou comprando é isso mesmo? E o vendedor vai falar, mas será que meu imóvel vale isso mesmo? E que por isso que ele... Entendeu? Então fica muito difícil você advogar para os dois lados. Mas é impossível. Aí não entra a diferença da Remax aqui no Brasil? Porque a Remax trabalha exclusivamente o proprietário. Ela escolheu uma metodologia, um processo de trabalho que é trabalhar com o cliente vendedor. E que eu acho muito inteligente, porque o cliente vendedor é o cara que mais precisa de ajuda para vender o imóvel. Se você olhar do ponto de vista de ferramentas digitais, não existem muitas ferramentas que auxiliem o vendedor a fazer as coisas sozinho. Do ponto de vista do comprador, tem um monte, que é uma utopia, que não é uma utopia, é uma miopia que existe no mercado. Que o comprador é o cara mais importante. Né? Vamos lembrar o seguinte, o dinheiro do comprador você nunca vê. Só no finalzinho do processo. O do vendedor, você está olhando para o dinheiro dele. Tá ali, é feito de tijolo. O dinheiro está lá. Então, você consegue saber se aquilo existe de fato. O outro, você pode estar lidando com um sonho, com uma vontade, com um desejo, e você vai lá no flow, até o final descobre que o cara não tem a grana. Mas o que eu acho que é interessante nesse modelo de olhar para o cliente vendedor é que ele traz um nível de fidelidade que o comprador não tem. O cliente comprador, ele defende o próprio bolso. Nós somos assim. Sim. Se você quiser comprar uma televisão hoje, você vai a primeira coisa olhar na internet, a televisão, e talvez você não compre porque você quer ver alguma outra coisa. Capaz de você ir até o shopping, estacionar seu carro, pagar estacionamento, descer, ir até a loja da Fast Shop, olhar aquela mesma televisão, abrir internet, que custa 25% a mais, 20% a mais, 15% a mais, que ela custe 5% a mais. Você olha a televisão, fala, pô, gostei do design, gostei, entendi, volta na internet e compra na internet. Você gastou Entendeu? gasolina, estacionamento. Você é fiel ao seu dinheiro. Não é fiel à Fast Shop porque te apresentou o produto. Já o vendedor é diferente. O vendedor, ele é um cara que você consegue fidelizar. Existe um instrumento chamado exclusividade que te dá um nível de fidelidade, mas também te pede em contraponto a isso a qualidade de prestação de serviço. Tem imobiliário que não gosta de trabalhar com exclusividade, tem corretor que não gosta de trabalhar com exclusividade e tem corretor que gosta de trabalhar com exclusividade. Exclusividade, para mim, é uma crença, não é nem metodologia. Né? Não é nem estratégia, é uma crença. Ou você acredita na exclusividade como ferramenta, ou você não acredita. Não dá para trabalhar porque é um método que eu uso. Não, você tem que ter crença de que aquilo é o melhor. Aí você vai conseguir desempenhar legal. Mas eu acho que aí fica muito mais fácil também do corretor ser mais respeitado, sabe? Porque o proprietário do imóvel percebe o quanto ele está defendendo, o quanto ele tem interesse, o quanto ele está junto, eu acho que isso é um pouco o que falta. Assim. Eu já tive essa sensação quando eu vendi um imóvel, de perceber que o corretor, cara, quem de fato esse cara está defendendo? Tive essa sensação. Ao ponto de eu chegar para ele e falar, vamos fazer o seguinte, cuida lá, porque ele vinha trazer uma proposta e falar, não é isso que eu quero, cara, já te falei, o que eu quero é isso. Aí ele vinha com uma outra, não, mas veja bem, não sei o que. Eu virei para ele e falei, vamos fazer o seguinte, defende o cara que é o comprador, que eu tô vendo que ele é um cliente teu, investidor e tal, defende esse cara que é comprador e deixa que eu cuido da venda. Tá bom? Vamos fazer assim? Porque você fica querendo... Não vai dar certo. Então, naquela hora, a credibilidade desse cara foi por água abaixo. Eu acho que esse é um dos problemas, assim. Que nos Estados Unidos você não tem porque 90% dos negócios lá tem 2 corretores envolvidos. E muitas vezes ele não está defendendo nem um lado, nem o outro. Ele está só pensando no dele. No dele. O que sai para mim é o que interessa. O resto, não estou preocupado. Que é o que as partes percebem. Muito. Porque o mais importante não é nem a intenção, é a percepção, né? Você pode estar bem intencionado, mas se eu não tiver uma percepção de boa intenção, você está mal intencionado. No fim da linha, no fim das contas, você, para mim, está mal intencionado. Então, essa percepção é muito importante. E quando o corretor está ali fazendo a parte para os dois lados, a chance de
de haver uma má interpretação da intenção do corretor é muito alta. Muito alta. E concluindo então, para a audiência que está nos escutando aí, que a maioria serão os corretores de imóveis, qual é a postura então que ele deve ter nessa intermediação no mercado que a gente tem hoje? Ou seja, ele vai mais para o lado de um, não vai ou mais para o lado do outro, ou tenta, de alguma forma transparente, estar dos dois lados. Que caminho que ele segue no mercado atual nosso? Eu acho terceiros, vamos dizer assim. Eu acho o seguinte, a transparência é aquilo que as pessoas mais querem numa relação desse tipo, né? Então, o que eu acho que é importante o corretor de imóveis fazer, eu como corretor de imóveis, se eu fosse um corretor de imóveis, eu ia escolher um dos lados. Tá. Eu ia escolher um dos lados. Muito provavelmente eu ia escolher o lado do vendedor. Muito provavelmente, porque a minha escola primária de mercado imobiliário foi a Remax, e eu acho que tem um nível de fidelidade, um nível de prestação de serviço que você consegue do cliente vendedor, enfim. Vamos lembrar que todo cliente vendedor é um possível comprador, então se você faz um bom trabalho com o cliente vendedor, a chance dele comprar imóvel com você também é grande. Então, tem corretor que não olha para isso. Olha só na venda, mas esquece que aquele dinheiro que vai entrar no bolso do cara serve para outra coisa. Entendeu? Ele vai fazer outra compra. Então, eu escolheria o lado do vendedor. Tem gente que quer trabalhar com o comprador. E aí, perfeito você trabalhar com o comprador e representar o comprador, tipo, tentar esmagar ali o cara na negociação, tentar trazer o melhor para o teu cliente. Eu acho que esse é o papel. O problema é quando o cliente tem a percepção de que você não faz nenhuma coisa nem outra, sabe? E aí, se você está trabalhando com as duas partes, eu acho que você tem que ser muito transparente mesmo no sentido de, olha, o imóvel vale tanto, vale isso, sim. O mínimo que você vai conseguir pagar naquele imóvel é isso, não adianta pressionar porque o imóvel vale aquilo. Essa transparência na comunicação, eu acho que vai fazer a diferença na percepção do cara de honestidade, de, entendeu? Esconder informação, tipo, omitir coisas. Isso tudo gera aresta que depois vira um problema. Mas eu acho que principalmente comunicação. Aliás, comunicação, saber se comunicar é um dos fatores mais importantes para você trazer algum nível de percepção de valor, né? Sim. E tá aí uma coisa que o TTI não ensina a fazer. O TTI não tem um módulo lá que como um corretor deve se comunicar sobre, né, do ponto de vista de informação, de postura, de entonação de voz, enfim, uma série de coisas que estão ligadas à comunicação que o corretor às vezes não faz. Então, é isso, eu acho. Uma coisa que eu percebo também que muitas vezes pelo lado do comprador, o comprador, não só de imóveis, mas de outras coisas também. Eu quero viajar para um lugar legal. Qual lugar? Não sei, eu quero ir para um lugar legal. Isso acontece na hora de comprar um imóvel também. A pessoa não consegue, aquela família não consegue chegar num consenso que realmente eles querem. Então é onde entra um corretor com uma sensibilidade, uma inteligência, um entendimento para criar um diagnóstico. É isso. Né? Do que realmente aquela família quer. O que realmente não é só quer, o que ela vai precisar. É localização, é tamanho da cozinha, é tamanho do quintal, tem um cachorro, então preciso disso. Então eu acho que eu me vejo muito corretor pensando desse lado comprador. Não que eu não me defenderia o vendedor, mas tem muito a ver com como é que se diz? Entender a pessoa, entender... Não, e tem a ver... Filha, a assim, sensibilidade de... Não, escolher o que você quer fazer. Tem gente que quer trabalhar mais com o comprador, tem gente que quer trabalhar mais com o vendedor. Tem muito a ver com aquilo onde você se sente mais útil no processo. Olha que eu acho que eu pensaria ao contrário. Eu estou há muito tempo fora, já fui corretor de imóveis, mais no ramo de locação, mas estou há 20 anos fora disso. Então assim, a gente está mais focado nos portais, em trazer audiência, esse é o nosso foco. Mas eu me vejo mais desse lado, em criar um diagnóstico do que aquela família não consegue expressar o que realmente ela quer. É isso. E aí eu vejo corretores que estão arrebentando de vender porque ele tem essa pegada. É metodologia, né? Ele tem essa pegada, ele entende. E outra coisa, quando ele entra num imóvel, ele não entra blá, 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 olhando pro nada. Ele entra observando cada detalhe e grava. Porque não adianta você só olhar as fotos, olhar o que está no sistema. A hora que você entra no imóvel, você fala, saquei qual é desse imóvel. E aí, quando entra a família, você fala, eu já sei que o imóvel que eu vou te levar. Então, eu vejo corretores
arrebentando de vender. Então, mas tem isso que você essa está falando, sacada. Dalton, é muito interessante porque assim, quem é que consegue fazer isso? Quem tem um método de atendimento. É. Tem um Sem treinamento. metodologia, sem processo de atendimento, você não consegue fazer isso. Aí existe uma metodologia chamada Spin Selling, que aliás é uma coisa muito interessante. Quando eu entrei no mercado imobiliário, voltando lá para o começo da nossa conversa, eu na indústria já trabalhava com Spin Selling. Falando de um livro que foi escrito há 20 anos atrás. E nem sabia que estava trabalhando com aquilo, eu sabia. Não, era já focado, sabia. né? Tinha Tá. treinamento para isso, Entendi. metodologia de vendas complexas, tal, do Neil Hackham, tá ali. O melhor livro de vendas que você vai encontrar, chama Alcançando Excelência em Vendas. É a dica, pessoal. O que rola nessa história toda? Nós estamos hoje, 2023, e tem corretor que nunca ouviu falar de Neil Hackham e nunca ouviu falar de Spin Selling, e o que ele faz todo santo dia é venda É complexa. venda. Porque tem venda complexa e tem venda simples, né? A venda simples, ela é transacional, ela é discussão de valor, de preço. A venda complexa é uma venda onde você é obrigado a agregar valor. Ela é uma venda consultiva. A venda de um imóvel é uma venda consultiva, é uma venda que te obriga a agregar valor. E como é que você agrega valor? Fazendo perguntas. O Spin Selling te mostra como fazer perguntas. Aliás, As Spin... perguntas certeiras, né? E o SPIN, a palavra SPIN, né, é um acrônimo de solução, implicação, problemas e necessidades. Então, você faz as perguntas nessa ordem, e à medida que você faz essas perguntas, você constrói dentro da mente do teu interlocutor ali a construção e a visão de que ele precisa daquilo. Então, o corretor que faz um bom diagnóstico é um corretor que faz boas perguntas, o corretor que faz boas perguntas consegue vender mais. Porque ele consegue construir na mente do cliente, Interpretar aquelas comprador, respostas e... ele consegue Ou no construir imóvel. a visão de que aquele é o produto certo para ele, né? Então isso é roteiro, na realidade está lá. Eu desenhei, logo que eu cheguei no mercado imobiliário, como eu vinha da indústria, olhando ali os processos de atendimento, eu desenhei um roteiro que eu gosto de tangibilizar. Nas minhas consultorias eu passo isso muito, já passei em treinamentos também, que eu chamo de 3 CPs, né? Que, na minha opinião, existe um tripé, que é o tripé que você consegue, alinhando esse tripé, você tangibiliza aquela oportunidade como a melhor oportunidade para o teu cliente. Que ela está ligada à capacidade de pagamento, a contexto prático e a característica do produto. São CPs, né? Capacidade de pagamento, o outro CP é característica de produto, o outro CP é contexto prático. Porque pensa comigo o seguinte, se você pode pagar, se o produto serve para a sua vida como ela é hoje, e se o produto tem as características que você está buscando, por que você não compraria este imóvel? Né? Quem está acompanhando a gente na audiência aí pode ter certeza que se no teu funil de vendas tem cliente que está parado, ele está parado ou porque ele não pode pagar, ou porque aquele produto não está adequado ao tipo de vida que ele tem hoje. Não estou falando de vida do futuro, tá? Atual. Nós tomamos decisão, isso é científico, nós tomamos decisão baseada nas nossas vidas hoje. Você faz seguro de vida por causa da tua vida hoje. Você não faz seguro de vida pensando daqui 10 anos, na tua morte ou 20 anos. Né? Eu fiz seguro de vida quando nasceu minha primeira filha. Na mesma hora. Contexto prático, preciso ter um seguro de vida. Nasceu o segundo, aumenta a apólice. Contexto prático, aumenta a apólice. Então, você não toma decisão pensando no futuro, você toma decisão pensando na tua vida hoje. Um imóvel é a mesma coisa, o cara vai comprar pensando na vida dele hoje. E a característica de produto, né? Se não tiver adequado, o cliente também não vai querer. Então, é sempre no funil de vendas, o cara vai parar sempre por um desses 3 pontos. Ele fica travado. Não vai nem para frente, nem para trás. E se o corretor for investigar, é isso aí. Se o cara tiver dúvida, vai lá. Lá no meu Instagram tem lá o gráficozinho e tem toda a explicação de como isso funciona. Ele consegue entender o método. Pode ter certeza que é um desses 3 pontos que está impedindo o teu cliente no funil de vendas de continuar. Ou é a característica de produto, ou é o contexto prático que não está adequado, ou é a capacidade de pagamento. Se você alinhar esse tripé, acabou. O cara vai tangibilizar que aquilo é bom e ele vai tomar a decisão de compra. Esse é o jogo. Então, tudo você tem que ter método, processo, roteiro, como apresentar um imóvel, como, né, assim, se eu vou apresentar um imóvel para uma família e eu estou pensando em apresentar quem tem filhos e área de lazer é um negócio importante num condomínio e tal, eu vou deixar isso para o final. A minha cereja do bolo vai ser isso. Então, eu tenho que fazer a construção até chegar ali na cereja do bolo, né? no momento. Essas inteligências do processo de atendimento que eu vejo que o mercado ainda é muito solto, sabe? O corretor não se prepara para o atendimento, né? Por exemplo, eu quando vou fazer uma reunião de apresentação de proposta de consultoria,
né? Eu estava em São Paulo ontem, fiz uma, estou em São Paulo hoje, fiz outra hoje também. Quando eu vou fazer uma apresentação de consultoria, eu me preparo. Quem é meu cliente, quais são as dores, eu já fiz um diagnóstico desse cara e eu vou lá com um roteiro para no final entregar a cereja do bolo para ele mostrar, ó, é aqui que a gente vai vencer o jogo. Então, um imóvel é a mesma coisa. Se o cara apresentar um imóvel por apresentar sem uma visão de roteiro do que ele vai fazer, E que vai cada virar. cliente é um roteiro, cada família é uma família. Pra cada família é uma dor. Por isso a importância, olha que louco o que você está fazendo. Por isso a importância de você trabalhar com nichos. Por isso que tem melhor resultado quem trabalha com nichos de mercado. Por quê? Para você não ter que ficar adaptando toda hora o teu discurso. Não tem a Porque dúvida. é difícil, cara. É difícil, é muito... Um mesmo imóvel pode servir para 3, 4 tipos de pessoas. Pode servir para o aposentado, pode servir para o jovem solteiro, para um casal recém-casado, ou para um casal que ainda tem só o primeiro filho. A gente está falando do mesmo imóvel, tá? Agora, você imagina, a cada vez que eu visito esse imóvel, eu ter que adaptar o discurso para um desses perfis. É muito mais fácil quando você escolhe um perfil de cliente e você se prepara para este tipo de perfil de cliente, né? Então, meu negócio é trabalhar com compradores do primeiro imóvel, que nem eu já vi corretor fazendo. Só trabalho com comprador de primeiro imóvel. Então, você sabe que o comprador O de cara é primeiro imóvel especialista nisso. vai usar sempre, vai estar pelo menos naquele ticket básico ali, né? Às vezes está até no Minha Casa Minha Vida, numa faixa 2, 3, mas vamos supor que o cara esteja ali no econômico ainda, nos imóveis na faixa de 300 mil, 350 mil, é o primeiro imóvel e tal. Se ele se especializar naquilo, ele vai entender toda a dinâmica de documentação, toda a dinâmica de demanda que o cara tem de necessidade. Ele não precisa ficar adaptando toda hora o seu discurso a cada apresentação. Isso faz dele um monstro. Tem outro caso que eu conheci de um cara que só trabalhava com policiais militares. Por quê? Olha, Porque existe uma linha de financiamento do Banco do Estado específica para policial militar, que o corretor que não sabe disso não apresenta, não fala a respeito. Sim. Então já perde uma oportunidade grande ali. Então, eu sempre defendo nos meus treinamentos a ideia de que se você trabalhar com nicho, você tem que adaptar menos o seu discurso. O teu funil parece que diminui. Olha que louco que eu vou falar aqui. O que é um funil? Boca larga, saída curta, né? Então, estreito. agora, saída estreita, boa. Se eu fecho a boca do funil, não necessariamente significa dizer que eu fechei a boca da saída. Eu só diminuí, só escolhi mais quem eu quero que entre. E se eu escolho melhor quem eu quero que entre, sem diminuir a saída, porque eu conheço o processo, eu transformo meu funil em um cilindro de vendas. E o grande lance de você construir um cilindro de vendas é que o cara cai em cima e ele já escorrega automático para baixo. Entendeu? O funil aperta, o cara espreme, pula, sai fora, por isso que é um funil. Agora o cilindro é contínuo. O cara entrou ali, ele só vai passar pelo processo e vai comprar. O nicho te proporciona isso. O nicho é tudo. Eu vejo até hoje as imobiliárias não trabalharem com equipes de nicho. Então se a lead chega, entra no rodízio e cai para quem for. Rodízio de lead é cassino em Las Vegas. Você quer perder dinheiro? Exatamente. Você, dono de imobiliária, quer perder dinheiro? Olha lá. Existem 2 formas de você fazer isso. Uma delas é você ir para Las Vegas, você pega o seu dinheiro, vai para Las Vegas, você vai perder dinheiro. Às vezes você ganha, geralmente você perde. A segunda maneira de você perder dinheiro com a mesma consistência é criar na tua imobiliária o rodízio de leads. Porque a sorte pura vai bater quando você pegar o lead certo com o corretor certo. E não só o rodízio. Às vezes, um corretor fez uma captação de um alto padrão, por qualquer motivo. Às vezes veio de um primo que tem uma mansão lá para vender. E como aquela lead, quando aquele anúncio entra num portal, no site, estamos falando nesse sentido, como ele é dono daquela captação, a lead cai para ele. Só que ele é fera e no primeiro imóvel, no Minha Casa Minha Vida. E a lead cai na mão dele para ele resolver a venda daquela mansão. Mas, olha, e é um grande erro. Ele tem que ir pro cara. Isso já tá até legal. Quando você consegue fazer o lead cair pro dono da captação, já é alguma coisa. Já mas é um ele avanço, não é especialista na mansão. Mas assim, no mínimo ele conheceu o imóvel. Porque às vezes acontece do lead cair para um corretor que nem sequer conhece o imóvel. Ou seja, é sorte pura mesmo. Mas eu concordo com você o seguinte. Quando você tem a habilidade de captar determinados tipos de produto, em teoria,
em teoria, por que eu digo em teoria? Porque o ser humano tem variáveis que a gente não controla, né? O ser humano é uma caixa preta. Cada um de nós aqui é uma caixa preta diferente. Então, o que acontece é, em teoria, o cara que tem a habilidade de captar um imóvel de 1 milhão, ele tem a habilidade de vender um imóvel de 1 milhão. Porque ele consegue conversar Porque vamos lembrar o seguinte, a captação é um processo de venda. A captação é um processo de convencimento de que eu sou capaz de vender o seu imóvel. Então, já é um processo de venda. Eu te vendi essa ideia de que eu sou capaz de vender o seu imóvel. Então, em teoria, este cara que captou um imóvel de 1 milhão, ele tem a capacidade de atender um cliente de 1 milhão. Né? Necessariamente, ele não significa que essa seja a verdade absoluta. Sim. Né? Porque às vezes a captação cai no colo de um jeito... Colo, pegou em algum sistema, pegou na captação do portal. Algum amigo que indicou e tal, tudo mais. Agora, o fato é, quando você tem um profissional que escolhe um nicho, e ele se ajusta a esse nicho no discurso, na maneira de se vestir, do que falar e tudo mais, a chance dele navegar numa velocidade maior é muito grande. Eu vou contar uma história rápida aqui. Antes de começar o portal, há mais de 20 anos, eu estava gerenciando as leads que chegavam na imobiliária, e aí realmente tinha uma dupla atendendo 2 dormitórios de um modelo de apartamento numa região tal. Chegava uma lead, era rodízio, a imobiliária trabalhava nesse sistema de rodízio, ou de quem captou, sei lá. Cara, fazia questão de alguma forma conseguir dar para aquela duplinha daquelas moças. Não tinha uma que passava, elas vendiam tudo. Então, essa experiência que eu tive é real e funciona. Elas estavam tão craques em vender aquele modelo de produto que não tinha uma ficha que passava que elas não vendiam. Então elas vendiam um imóvel, a cada 2 dias elas estavam vendendo imóvel naquele perfil. Tudo que caía diferente daquilo, elas falhavam. O dono da imobiliária, o gerente da imobiliária, o gerente da equipe tem que pensar o seguinte, que o lead é tipo decisão por pênalti, entendeu? Você não pode jogar a bola e em quem cair é que vai ser o batedor de pênalti. Exato. Tem que ter uma estratégia. O lead é caro. O lead custa dinheiro para trazer, não é barato. Se você fizer um custo de aquisição de cliente, se a imobiliária fizer um custo de aquisição de cliente, ela vai ver quanto custa cada negócio que ela faz. Né? É caro, é dinheiro. Então, assim, você não pode arriscar. Não pode ser um jogo de sorte. Tem que ter uma lógica. Né? Mas aí o corretor... Cada um é especialista numa coisa. Mas aí o corretor que não tem negócio não recebe lead. Graças a Deus. Tipo, vai trabalhar no meu concorrente, cara. Se você não consegue converter nada, eu não preciso de você aqui. Entendeu? É aquilo que eu estava falando um pouco antes, a gente estava conversando em off aqui, né? Gestor com muito coração não tem execução. Então, assim... Eu quero dentro da minha imobiliária quem tem capacidade de conversão. Se o Dalton tem capacidade de converter melhor casas em condomínio, os leads de casa em condomínio vão cair na mão do Dalton. Se a Fabiana tem capacidade de atender melhor o comprador do primeiro imóvel, se a gente perceber que é um comprador de primeiro imóvel, é na mão dela que vai cair. Por quê? Porque eu quero eficiência do meu dinheiro que eu invisto em marketing. Estou falando como dono de imobiliária aqui, né? Sim. O meu dinheiro que eu invisto em marketing, da estrutura que eu pago e tudo mais, eu não posso jogar com a sorte. Né? Agora, se o Dalton faz lá um Instagram dele, impulsionado, para tentar vender o apartamento que ele não tem habilidade, o problema é do Dalton. Sim. Entendeu? Agora, eu como gestor da imobiliária, como alguém que tem que olhar ali performance, resultado, meu custo de aquisição de cliente, tem uma série de outras coisas que você olha de indicadores para sentir a tua performance, não posso brincar, cara. Custa caro, cada vez mais caro está custando hoje. E vamos falar que faça um teste. E que vocês vão ver como funciona. E funciona porque eu, há esse tempo atrás, eu fiz esse teste. É impressionante como converte. Para o especialista. Ele tem resposta para tudo, ele sabe tudo. Modelo de financiamento ele sabe, ele entende da região, ele sabe o perfil da família. Tem um ciclo virtuoso, né? Porque o que acontece a partir daí é o seguinte: quando o especialista consegue atender bem alguém e faz um bom negócio, este alguém vai indicar outra pessoa. Sim. Este alguém, em 80% dos casos, indica um cara que é similar a ele. Porque a gente anda em grupos. Isso é DNA evolutivo. Desde que a gente descobriu que o ser humano ele é um animal social. A gente tem necessidade de viver em grupos. Isso vem na adolescência, você já tenta se encaixar num grupo
que é aquele grupo teu, dos seus amigos, seus colegas, e depois quando você está na faculdade é a mesma coisa, depois quando você está adulto é a mesma coisa. Nós somos seres sociais. Então, o solteiro anda com o solteiro, o casado anda com o casado com filhos anda com o casado com filhos. Porque depois que você andar com os casados, se você é o único casal que não tem filho, você já não é chamado nas festinhas de aniversário de criança. Porque você não tem filho, você vai fazer o quê na festinha de aniversário? Aí o cara separa, ele não vai voltar a andar com os casados. Ele vai voltar com os solteiros. Só que aí os solteiros já não são os solteiros da idade deles, são outros solteiros. Então ele vai para o grupo dos divorciados, entendeu? Então é muito louco se você olhar na dinâmica social, como é que isso funciona. O corretor que é inteligente e saca isso, ele sabe que o cara que é casado com filhos, se eu fizer um bom atendimento com ele, ele vai me indicar alguém que provavelmente é casado com filhos, que tem as mesmas dores, que vai me indicar alguém. Que é o rol de amigos daquela filhos. pessoa. É isso. É o rol social da pessoa. Porque o cara escuta, você também só escuta conselho de quem é similar a você. Sim. Entendeu? Você não escuta um conselho do cara que não tem nada a ver com você. Né? Se chegar sei lá, o Jorge Paulo Lemann, que bilionário, sentar aqui do nosso lado e falar, Dalton, quando você for para Nova York, vá nesse restaurante aqui, o que eu te indico. Você fala, não dá, velho. O restaurante do Jorge Paulo Lemann não é o meu restaurante. Agora se eu chegar para você, Dalton, quando você for para Miami, vai nesse lugar aqui que é massa, cara. Você vai lá, ó, $15 e come à vontade. Você vai falar, porra, adorei a ideia, vou lá, preciso conhecer. Entendeu? Por quê? Porque eu sou um similar. A gente, do ponto de vista socioeconômico, está no mesmo nível, tá? Então, é isso que acontece. As pessoas escutam conselho de similares, não escutam conselhos de pessoas que não têm nada a ver com você. E essa é a mágica que, no mercado imobiliário, onde o ativo são pessoas, né? Onde o ativo é exatamente o fato de saber relacionar, se relacionar e de conversar. Essa é a mágica do especialista e do cara que trabalha com nicho. Ele vai explorando cada vez mais esses pequenos detalhes que vão construindo no médio e longo prazo, de novo, mercado imobiliário é uma maratona, não é uma coisa de 100 metros, no médio e longo prazo vão construindo uma carteira, essa carteira vai trazendo novos negócios, recorrência de negócio e tudo mais, e aí vem o efeito alavanca que o cara tem na vida como corretor, e não o efeito emprego, que ele consegue fazer a própria dinâmica do mercado trabalhar para ele, entendeu? É o dinheiro fazendo dinheiro, seria mais ou menos isso. É juros compostos no processo. Na verdade, o corretor tem que ter também a mente empreendedora, né? Ele é um empreendedor por natureza, um empreendedor mais medroso. O corretor é um empreendedor mais medroso, porque se ele não fosse medroso, ele estaria... ainda tem um nível de coragem. Não fiquem bravos comigo, os corretores, porque tá falando... O que eu estou dizendo é o seguinte, ser corretor por si só é um ato de coragem. Sim. Porque é um cara que acorda de manhã com zero previsão de receita. Zero. O cara que cata lata na rua, eu brinco até falando isso, o catador de lata consegue ter previsão de receita melhor do que o de um corretor. Porque ele sabe que se ele catar latas, ele vai ver o dinheiro. É isso. Se eu fizer o meu trabalho e tal. O corretor pode fazer o trabalho dele perfeito naquele dia e não tem a certeza. Né? Não consegue converter trabalho em dinheiro de uma maneira precisa. Um catador de latas consegue. Catei 100 latas, dá tanto de peso, vendo. O corretor de imóveis ele pode ter atendido 100 clientes, ele não tem a certeza de que vai vender. Né? Não tem uma conversão precisa. Então, por si só, ele já é um cara corajoso. Agora, o corretor é muito engraçado isso, porque ele é um cara corajoso em assumir uma profissão que tem uma remuneração apenas variável. Mas ele não é corajoso o suficiente para assumir que ele escolher nicho, escolher se especializar, escolher... Ele faz o mais difícil, mas ele não dentro da profissão, ele para de fazer escolhas, ele para de tomar decisões, ele quer meio que tentar um pouco de tudo. Então, isso é um problema. Outro dia eu vi um negócio que eu achei muito bacana na internet, que é assim, ó, o cara falava, no jiu-jitsu você tem a faixa branca e a faixa preta. Qual é a faixa mais difícil de conseguir? Todo mundo vai dizer, é a faixa preta. O cara fala, não, é a faixa branca. É onde ele vai começar. Porque a grande parte das pessoas nem sequer começa. É isso aí. Entendeu? A faixa preta é o cara que continuou treinando por um período e conseguiu. Mas a faixa branca, quantos nem sequer conseguiram, porque nem começaram. Então o corretor é um pouco isso também. Tipo, ele faz o mais difícil. Mas na hora de tomar uma decisão de que não, vou escolher nicho, vou atuar de maneira específica, não vou fazer de tudo, ele fica com medo. Cara, mas tem uma disciplina, a decisão mais difícil você já tomou. Mas você acha que falta assim para as imobiliárias, para os corretores, dar esse treinamento para os corretores? Mas eu acho que aí não é só treinamento, porque assim, eu canso de falar nos meus treinamentos,
A gente está aqui falando sobre isso, tem gente que está escutando isso e vai falar, não, faz sentido, Não vai fazer. mas não vai fazer. Não vai fazer. executar. Eu uma vez, cara, eu nunca esqueço disso. Eu recebi uma mensagem de uma moça que tinha feito já comigo o mesmo workshop por 2 vezes. E ela me disse o seguinte, Guilherme, eu já assisti o seu workshop 2 vezes, aquilo tudo que você faz muito sentido, um dia eu vou aplicar aquilo. Aí eu perguntei, mas por que você já não começou a aplicar se para você faz sentido? Ah, não, porque eu tenho medo que se eu mudar alguma coisa, pode ser que não dê certo. Eu falei, cara, tenta. Se para você faz sentido, e eu tenho o track record de gente que já fez, e a gente estava falando, inclusive, do processo da metodologia 3CP na época com ela. Eu já tem um monte de gente que fez e que usa e que me manda mensagem até hoje dizendo, Guilherme, mudou o meu jeito de atender cliente porque eu passei a usar esse roteiro do 3CP para o atendimento. Aplica, se prepara, aplica. Você vai fazer ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se não der certo, você volta para o que você está fazendo, mas provavelmente na 5ª vez que você fizer, você já está fazendo melhor que na primeira e vai começar a dar mais certo, você vai ter resultado. Então, falta às vezes começar, né? E a coragem, né? Acho que é como empreender. Você precisa ter coragem, você precisa ter foco, você precisa ter insistência, resiliência. Você precisa de muita coisa e o corretor também, porque ele vive da variável, né? E muitas vezes não é o perfil da pessoa, não vem dela, ela tenta, ela quer, mas falta, né? Então ela acaba às vezes dando um passo para trás e buscando algo que traz uma certeza, mesmo que sabendo que o mercado imobiliário é rico, que o mercado imobiliário se alcança voos altos, mas a pessoa tem medo. Né? Vem dela, da pessoa. Essa tua cliente, que você falou do workshop, ela é insegura e precisa ter esse ato de coragem e mais um monte de coisa. Empreender, que é o que ela quis dizer. Né? O medo é uma das maiores barreiras da realização de tudo. O medo, a insegurança de fazer sozinho. Quer dizer, ela está a campo sozinha. Eu posso falar, eu já tive exemplos na vida de coisas que eu não fiz por medo, né? E já tive coisas que eu falei, vou fazer mesmo com medo e vambora. E dá certo. E eu falo, se lá atrás eu tivesse feito. Quando eu tive aquele medo, se eu tivesse feito, talvez estivesse melhor. Né? Tem um livro que chama Mais Perto que o Diabo, do Napoleão Hill, que ele diz o seguinte, que o diabo diz que 97% das pessoas estão embaixo das asas dele. Ele coordena 97% das pessoas do mundo. E que a melhor ferramenta para coordenar e manter essas pessoas onde elas estão é o medo. É o medo. Né? Sim. E é real. É real. Então as pessoas, isso que é... O medo cria em você uma barreira de você não ser aquilo que você pode ser. Entendeu? Porque você vai ter que jogar com o imponderável. Você vai ter que jogar com aquilo que você não controla. Só que se você vai sem o medo, entendeu? Você passa a controlar muito mais coisa do que você imagina. Porque, cara, flecha lançada não tem volta, entendeu? Então, vai que vai fazer. Corretores vão com medo mesmo. Tem que ir com medo. E arrisquem. O Arnold Schwarzenegger fala: a vida não tem plano B, é plano A. Plano A o tempo todo. É o plano A, é o plano A. Mas é o plano A. Arrisquem, errem. É isso faz aí. parte do jogo. Né? E estudem. Estudem o produto. Isso é a base. Se você está vendendo um produto novo, um empreendimento novo, cara, entenda quem é a construtora, quem é a incorporadora. Passe essa segurança para o cliente. Você precisa entender tudo que você está vendendo, né, do que sair fazendo aleatório. Aí é onde cria o medo, porque ela não sabe o que ela está vendendo. A partir que você tem uma segurança do que você está fazendo, então precisa estudo. Precisa estar concentrado naquilo lá. Sai um pouquinho do celular, que a gente hoje está muito distraído ali, né, perdendo tempo. Foca nisso que, com certeza, o medo vai embora. Estudar é a base de qualquer profissão, mas a do corretor principalmente, porque ele tem que lidar com a variável humana e encaixar as variáveis de produto nessa variável humana. Se ele não dominar muito bem o produto, ele não consegue fazer esse ajuste. Aí vai vender por sorte. Vender por sorte você vende uma vez só. Vende uma vez a cada 2 meses, 3 meses. For para Las Vegas. É isso aí. Né? É isso aí. Guilherme, e assim, para a gente finalizar aqui, quais são as tendências para o mercado imobiliário? Você está falando agora 2023? 24? Assim, eu tenho um pouco de medo de prever futuro, né? Tipo, não é nem medo, mas eu tenho a desconfiança de todo mundo que prevê futuro, porque
A gente vive num mundo exponencial hoje. Yeah. Amanhã pode aparecer uma ferramenta de internet nova que acaba com o WhatsApp, transforma o WhatsApp em algo obsoleto, né? E aí, boa parte dos atendimentos de mercado imobiliário que hoje são feitos via WhatsApp, que essa é uma realidade, né? O WhatsApp se tornou uma muleta no mercado. Não só imobiliário, hein? Não só imobiliário, Então você imagina que amanhã ou depois pode aparecer uma ferramenta. Então é muito difícil você prever o futuro, mas olhando de tendência, que eu gosto muito de olhar para mercados de fora e eu acho que a vantagem de morar no Brasil é essa, né? A gente tem uma bola de cristal chamada Estados Unidos e Europa, que a gente consegue olhar e ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer aqui. Vai chegar aqui. O que eu percebo muito é o mercado financeiro descendo para operar dentro do mercado imobiliário. Cada vez eu percebo mais as empresas de mercado financeiro interessadas na operação do mercado imobiliário. Então, o que eu quero dizer é assim, eu não me surpreenderia se amanhã ou depois a XP não se tornasse uma imobiliária. Entendeu? Pudesse operar no mercado imobiliário. A gente começasse a ver a XP oferecendo os produtos imobiliários e ganhando o valor de intermediação. A XP tem uma grande vantagem. Ela conhece o score do cliente, conhece o cara tem de grana, tem de ativo, então ela consegue enxergar coisas que você como corretor não enxerga. E então eu percebo essa aproximação, e não é só no Brasil, no mundo inteiro eu percebo essa aproximação. Então eu acho que essa é uma tendência muito forte. Não estou dizendo aqui que a XP... o Guilherme falou que a XP vai virar. Então, é uma coisa que é possível de se pensar. Não seria um choque na minha cabeça. Tipo, olha, você viu? A XP agora está oferecendo o lançamento XYZ para os seus clientes. Para mim não seria um choque do tipo, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Que surpresa. Não é. Então, o que eu percebo é isso. Cada vez mais eu percebo as empresas, eu percebo o mercado financeiro chegando para dentro do mercado imobiliário. Sim. Teve inclusive, acho que no podcast do Felipe Adalto, no Café, Água, Chopp Gelado, Isso. Você falou que o problema da moradia do Brasil não seria poderia ser talvez através da locação. Isso aqui é o aluguel social. Eu acredito muito nisso. Que o mercado imobiliário, o problema de déficit habitacional do Brasil vai ser resolvido com a locação. Com a locação. Porque o Minha Casa Minha Vida, eu acho ele muito ingrato com o cara, assim, do ponto de vista. Ele cria uma dívida, ele enfim, condena o score de crédito para o cara poder comprar mais coisas e fazer. Então, é só você olhar de novo para os Estados Unidos. O que resolveu o problema do déficit habitacional nos Estados Unidos? Foi o aluguel social. O que resolveu o problema do déficit habitacional na Europa? Foi o aluguel social. Que é quando os fundos constroem imóveis populares em regiões próximas de grandes centros urbanos, vai construir lá na casa do nunca, né? E esses imóveis são alugados para pessoas de baixa renda, tendo o governo como o inquilino, ou seja, ele subsidia o aluguel dessa pessoa. Com isso, a pessoa mora num lugar mais próximo das cidades, pode trabalhar mais próximo, resolve o problema de mobilidade, tem uma série de vantagens nesse processo. Eu acho que isso é um caminho bem possível. Interessante. E a Caixa Econômica já falou que existe interesse em fazer isso. Eu acho que algumas coisas do mercado já tracionam aí. Isso dá um papo de horas aqui, mas já existem sinais aí que a gente vê de EBRV, fundos canadenses. Você já percebe algumas coisas assim no Brasil sendo alinhadas, sabe? Eu acho que a gente, nos próximos anos, pode ter uma revolução da moradia popular nesse sentido, o que seria muito positivo. O próprio plano diretor de você poder revitalizar os imóveis do centro para moradia e tudo mais, já pode ser uma sinalização que os fundos têm o interesse de fazer, sabe? Isso é muito bacana. Eu acredito bastante também na locação, gosto da locação. A locação, na minha opinião, vai ganhar vida própria. Ela sempre foi uma gangorra com vendas. Ou se tinha mercado que estava locando muito ou vendendo mais, estava mais assim. Mas eu acho que cada vez mais a locação vai ganhar vida própria, venda vai continuar existindo do jeito que existe, mas elas não vão ser mais essa gangorra de agora é um momento que só vende mais, agora é um momento que só, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer. Legal. É isso. Mais alguma coisa? Não. Legal, gostei bastante. Bom, muito obrigado. Agradeço aceitar o nosso convite, estar na nossa casa aqui do SP Imóvel. Espero outras oportunidades, com certeza. É só convidar. Teremos. Assunto, pelo visto, é o que não falta. Não, tem muito. É muito assunto. Tem muito. Adorei o bate-papo e deixo aí o encerramento com você. Obrigada, Guilherme, pela presença. Volte mais vezes, né? Opa. Você também dá. Eu que agradeço. Compartilhar. Sempre é muito bom sentar
numa mesa e compartilhar ideia. Meu avô dizia uma coisa que eu nunca esqueci, que é: existem duas coisas na vida que a gente ganha mais quando compartilha, quando divide. Amor e conhecimento. Verdade. Se você compartilhar mais amor, você ganha mais amor. Se você compartilha conhecimento, você ganha mais conhecimento. E o que a gente fez aqui foi isso. A gente trocou muita ideia. Eu aprendi algumas coisas, você falou algumas coisas, Dalton, que me trouxeram alguns insights. E que ficam guardados lá, né? Assim, tipo, ficam guardados na cabeça e depois eles vão se multiplicando. E é isso. Legal. Muito obrigado pelo convite. Estarei aqui todas as vezes que for convidado. Que bom saber. Obrigada.